adiante, diz assim: Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura, de linho finíssimo, e vivia todos os dias da sua vida regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele rico, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no Ardes ergueu os olhos o rico, e estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu paraíso. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Amém? Louvar o Senhor Jesus por essa noite, estarmos aqui reunidos, a qual já louvamos, adoramos o nome do Senhor, e agradecer a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, poder estar aqui, a qual pela manhã, o nosso amado já ressaltou, tivemos uma manhã belíssima para a honra e a glória do Senhor Jesus. E quando cheguei em casa, conversando com alguns irmãos, eu disse: eu não sei vocês, mas enquanto eu caminhava com a igreja, me deu vontade de chorar 2 vezes, falar em línguas. Eu me segurei, estávamos em via pública. E os irmãos que estavam do meu lado disseram: pastor, eu também. E eu também. Eu disse: bom que eu não estava só. Deus me fez lembrar do nosso passado. E Ele nos fez relembrar do que Ele fez conosco. E no domingo pela manhã, cedo, a gente anunciar esse nome que nos salvou, que nos alcançou. Esse é Jesus de Nazaré. Louvar o Senhor pela vida dos nossos amados irmãos. E quero estender a minha gratidão por essa igreja. E essa igreja estendeu também uma bênção que chegou até a nossa congregação ali em Portal da Alegria. E nós somos agraciados. E chegou uns ar-condicionado para nós lá também, dessa igreja. E eu louvo ao Senhor Jesus pela vida dos nossos irmãos em Cristo Jesus. Louvar o Senhor pelas orações da irmã Maria Farias. Essa minha outra mãe tem orado por mim. Eu louvar o Senhor por ter conhecido ela através do seu filho, que se congrega ali comigo, o irmão Jefferson. Cadê o irmão Jefferson? Para quem não conhece, está ali, ó. Filho da irmã Farias, se congrega ali conosco, se reconciliou conosco e está firme, avante ali na casa do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, irmão de Assis. Gratidão enorme pela sua vida. Deus continue abençoando. Irmão Jefferson, prazer enorme. Irmão Josiel, Deus prospere em tudo, meu querido. Vamos a palavras, irmãos. Não quero vos demorar, não quero passar do tempo. Salomão disse que o sábio fala pouco, cumpre o horário e ele volta na casa. E quem não volta na casa fala muito e passa do horário. Eu quero vos trazer uma mensagem debaixo de uma temática. Cadê o tecladista? Me ajuda aqui. Deixa Deus te usar. Eu quero vos trazer uma mensagem debaixo de uma temática onde estaremos na eternidade. Onde estaremos na eternidade. Baseado debaixo dessa temática, a Bíblia vai nos apresentar 2 homens que não se preocuparam com a eternidade deles. Logo, nós precisamos entender, compreender que o nosso corpo, nós seres humanos, nós fomos criados, formados, não somente em corpo, em matéria. Um dos maiores erros da humanidade hoje é pensar que o ser humano foi criado apenas no material, no corpo. Nós até pronunciamos dizendo que o ser humano é formado de corpo, alma e espírito. Porém, a Bíblia Sagrada nos traz uma diferença de termos.
A Bíblia Sagrada nos diz que o homem foi criado alma, espírito e corpo. O corpo vem por último. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Ele diz assim: preparai-vos a vossa alma, o vosso espírito e o vosso corpo, para apresentar a Deus em perfeição no dia do Senhor Jesus Cristo. Lembre de Hebreus capítulo 4, versículo 2. A palavra do Senhor, ela é penetrante, semelhante a uma espada de dois gumes. Ela vai na divisão da alma e do espírito, e depois ela divide as células. Então a gente entende e compreende que nós fomos formados 33% corpo, matéria, e 66% aproximadamente alma e espírito. Então a gente compreende que a necessidade maior em nós não é o corpo, é o espírito, porque o corpo é apenas a terceira parte, e as outras duas ficam entre alma e espírito. Então quando nós estamos doentes, enfermos, a gente se preocupa muito em trazer a cura, em sarar o nosso corpo. Porém precisamos entender que da mesma forma que se preocupamos com o corpo, com o material, também precisamos se preocupar com o espiritual. Precisamos buscar a mesma profundidade que a gente busca para saciar a sede do corpo. Nós também temos que ir para saciar a sede da alma e do espírito. Jesus disse em Mateus capítulo de número 10: não se preocupai apenas com aquele que mata o corpo e não pode matar a alma, mas temei aquele que mata a alma e lança no inferno. Então nós entendemos e compreendemos que é preciso nós se preocupar um pouco mais nesses últimos dias com a alma e com o espírito. Jesus nos apresenta pelo menos dois homens semelhantes, que preocuparam-se mais apenas com o corpo, com o material. O primeiro está em Lucas capítulo de número 12, o versículo 16 ao versículo 29. Esse primeiro homem, Jesus narra em parábola, e Jesus disse que um homem muito rico tinha grande fazenda, grandes bens, e ele começou a falar consigo mesmo: e agora, o que farei para colocar todas as minhas fazendas, para colocar os meus bens? Ele começa a dizer consigo mesmo: já sei, vou construir novos celeiros, vou destruir os que eu tenho e fazer maiores, e assim eu vou guardar os meus bens, assim eu vou guardar toda a minha riqueza, assim eu vou guardar os meus animais. Mas você observa o versículo 20 de Lucas 12, que Jesus entra no meio da conversa dele e diz assim: louco! Porque é assim que Jesus chama aqueles que não se preocupam com a alma e com o espírito. Louco! Hoje mesmo pedirão a tua alma, e o que tem preparados para quem vai levar ela. Nós precisamos entender que quando olhamos para Lucas 12, observe os pronomes possessivos que ele usa para ele: os meus celeiros, as minhas fazendas, os meus bens, os meus animais. Tudo bem, ele conquistou, ele alcançou, mas Jesus entra no coração dele para dizer: tudo bem, tudo é teu, mas tem algo que quando a morte vier ao teu encontro não é teu. A tua alma, quando se encontrar com a morte, alguém vai vir de lá, ou vai vir de lá, e vai levar a tua alma. Aí Jesus na sua parábola diz: o que tem preparado para quem vem levar a tua alma. O que Jesus está dizendo é: como está vivendo, porque depois da morte segue-se o juízo para o ímpio, mas para aqueles que servem ao Senhor Jesus, depois da morte, não se encerra, mas continua na eternidade. E nós vamos para as mansões celestiais. E nós, aqui é bom cantar, é maravilhoso cantar, numa igreja linda, confortável como essa, é lindo cantar, louvar o nome do Senhor. Mas eu quero te dizer, no céu é melhor.
No céu é melhor. No céu é melhor, porque João escreve: lá não terá dor, lá não terá sofrimento. Nós iremos cantar e louvar o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Aleluia. O segundo homem que ele nos apresenta está no capítulo 16. E ele começa dizendo de um certo homem, um homem rico. Porém esse homem não está só, é um homem rico e um mendigo. A temática é: onde estarás na eternidade? Eu quero te apresentar 3 características do homem rico e do mendigo. A Bíblia, no versículo de número 19 de Lucas 16, nos apresenta 3 características do homem rico. Primeiro, ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, 2 vestes caríssimas daquele tempo. Então compreendemos facilmente que o homem era extremamente rico. Terceiro, e ele vivia todos os seus dias esplendidamente. Então aquele homem não tinha do que reclamar. Aquele homem, a morte para ele seria um caos, porque deixaria tudo para trás. Jesus apresenta também nessa mesma parábola, agora no verso 20, um homem, e ele chama de mendigo. 3 características também, versículo 20 e 21. Primeiro, é mendigo, não tem nada. Se o rico veste do melhor, ele não tem o que vestir. Se o rico tem o melhor para se alimentar, o mendigo vai dizer, ele se alimenta das migalhas que caem. Se o rico não tem sofrimento com as enfermidades, o mendigo está cheio de chagas. São 3 aspectos diferentes do rico e do pobre. E me entenda, na linha de interpretação bíblica, a interpretação aqui não é questão de riqueza, não. É questão de pureza. Não é questão de riqueza. É questão de ser justo ou injusto. É questão de ser ímpio ou se viver na santidade com Deus. E aqui o homem rico estava vivendo longe de Deus, mas aquele mendigo estava pertinho do Senhor Jesus. Os 3 aspectos entre eles são diferentes. E na terra é muita diferença. Porém, quando você olha o versículo de número 22, Jesus agora vai igualar os 2. De que forma? Jesus diz: a morte chegou para o mendigo, e a morte também chegou para o rico. Porque a morte é para todos, até o arrebatamento. A morte vai chegar para o rico e vai chegar para o pobre. A morte vai chegar para o bonito, vai chegar para o feio. A morte vai chegar para aquele que não tem emprego, vai chegar para aquele que é dono de empresa. E nesse momento aqui, perante a morte, perante os olhos do Senhor, todos são iguais. Jesus iguala agora todos eles. E entre os 2 da parábola, não tem mais nenhuma diferença na morte. Porém agora, após a morte, Jesus vai dar 3 diferenças entre o rico e o pobre. A primeira diferença, observe, versículo de número 22. A morte chegou para o rico e diz que ele foi sepultado. Se ele foi sepultado pelo costume judaico, com certeza teve todo o embalsamento, teve todos os perfumes caríssimos colocados sobre o seu corpo. Teve cerimônia, teve o cortejo fúnebre, teve amigos, teve despedida, teve todo o procedimento de levar até o cemitério. Para o homem rico e o mendigo, a Bíblia diz, morreu. Não teve sepultamento, não teve velório, não tinha amigos, não teve perfume caríssimos, não teve cerimônia, apenas morreu. A primeira diferença, para o homem rico, deixou fazendas, deixou bens, deixou herança, deixou amigos, deixou casa, deixou dinheiro, talvez deixou fama, mas
não deixou o seu nome. Qual é o nome do rico? Não tem. O mendigo não deixou fazenda, não deixou riqueza, não deixou herança, talvez não deixou amigo, talvez não deixou fama, mas deixou o seu nome. Qual é o nome dele? Lázaro. Entenda e compreenda na linha de aplicação, porque o melhor não é ter, o melhor é escrever o nome no livro da vida. A primeira regra de que traz entre o mendigo e o rico, de o ímpio e quem serve a Deus, não é ter, é escrever o nome no livro da vida. E nessa noite eu quero te dizer, o Senhor está interessado em escrever o teu nome no livro da vida. Pastor, meu nome já está lá, então não saia que nenhuma dúvida daqui nessa noite. Se o teu nome está escrito no livro, Apocalipse capítulo 20, versículo 15 diz que no grande dia vai se abrir o livro e ele vai chamar um a um dizendo: vem as mansões celestiais, entrai pelos portões, entrai as mansões celestiais, porque todo aquele que não foi encontrado no livro da vida será lançado no lago de fogo. Mas aquele que está com seu nome escrito no livro da vida nessa noite, oh glória, pode adorar o nome do Senhor nessa noite. Oh glória, aleluia. A primeira diferença é que ele deixou o nome. A segunda diferença, se teve tudo para o rico, mas a Bíblia diz que quando ele morreu, acabou-se. Acabou. Só que o mendigo, Jesus diz, morreu, e os anjos levaram a sua alma. Oh glória. Tem crente que ainda está lembrando do céu. Tem crente que ainda está vivendo aqui e está dizendo: eu quero o céu. Tem crente aqui entendendo que nós estamos só de passagem. Tem crente aqui que entende, aqui não é a nossa casa, nós estamos aqui apenas cumprindo o ID, pregai o evangelho a toda criatura, mas a nossa casa está reservada, o nosso lugar está reservado, nós não vamos ficar aqui. Deixa eu ver quem vai morar no céu. Oh glória, quem vai ficar, fica quieto, mas quem vai morar no céu pode adorar Ele. Oh glória, aleluia. Oh, o céu ainda nos aguarda e o arrebatamento da igreja é real, queira você acreditar ou não, mas num piscar de olhos seremos arrebatados com os corpos transformados e estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Oh glória. Oh glória, aleluia. É preciso se preocupar com a eternidade. Se fosse hoje, você consegue me ver? Olha para os meus olhos. No piscar de olhos. No piscar de olhos, a igreja pode ser arrebatada ainda hoje. No piscar de olhos as Bíblias podem ficar, as roupas podem ficar, mas nós seremos levados. Se o arrebatamento for hoje, onde estaremos? Na eternidade. Oh glória, aleluia. Quem levará a nossa alma? O corpo do pó veio, para o pó retornará, mas a alma terá eternidade. Quem levará a nossa alma? O que tem feito, como está preparando ela, para quem o levar? Nessa noite o Senhor vem ao nosso encontro para dizer: prepara-te, prepara a alma e o espírito, porque eles voltarão da onde veio. Jesus soprou em nossas narinas o fôlego de vida, foi Ele que nos deu o espírito, e para lá voltará. Oh glória, aleluia, voltaremos para casa.
Então prepare-se nessa noite. Não se preocupe com o que vai ficar. Não se preocupe. Porque eu preciso te dizer o que Jesus afirmou. A porta continua estreita e o caminho apertado. Jesus vai dizer, se preciso for, nascer de novo. O Senhor está te chamando nessa noite. Se preciso for, é hora de voltar. Se preciso for, é hora de retornar. Se preciso for, Jesus te chama. Se preciso for, Jesus te chama nessa noite. Aleluia. Se preciso for, Jesus vai no íntimo. Se preciso for, Jesus vai ao teu coração dizendo, é hora de voltar, é hora de nascer de novo. Pastor, eu não estou entendendo. Esquece um pouco das coisas da terra. Olhai para o alto nessa noite. Ei, Jesus te traz aqui para te dizer, ei, nasce de novo, nasce do Espírito, volta a me adorar, volta a me buscar, volta a sentir a minha presença, volta a se alegrar e entrar na igreja e me adorar. Ei, eu não deixei você vir ao mundo por um acaso, não. Eu estou contigo, eu caminho contigo, eu ando contigo, e eu quero que você hoje, se preciso for, ouça a voz do Senhor dizendo, vem ao meu encontro, vem aos meus pés, e eu vou te abraçar, eu vou te resgatar nessa noite, e vou retirar o teu coração e colocar um coração novo, um novo coração de adorador, porque eu quero te tirar do lamaçal do pecado, vou firmar os teus pés sobre a rocha e colocar um novo cântico em teus lábios. Oh, aleluia! Oh, glória! Paulo escreve Efésios capítulo de número 2, verso 1 ao verso 4, dizendo que nós éramos pecadores, que nós aí estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, que nós éramos antes filhos da desobediência, vivíamos segundo a nossa consciência, o nosso pensamento e os desejos da carne. Mas no versículo 5 de Efésios 2, oh glória, Paulo nos diz, mas teve um que nos amou de uma tal forma, oh glória, que ele se entregou por mim e por você, e escreveu nosso nome no livro da vida, e esse Jesus te ama e está te esperando hoje. Oh glória. Volta hoje. Talvez você diga, pastor, mas eu estou crente, eu estou na igreja. Mas como está a alma e o espírito? Entrando, Jesus não estava na mensagem segura que vai doer só um pouquinho. Entramos e saímos de igreja. E muitas vezes entramos vazios e saímos mais seco ainda. Como está o teu íntimo com o Altíssimo nessa noite? Como está a tua alma com Ele nessa noite? Como está a tua oração com Ele nessa noite? Qual foi a última vez que você examinou as Santas Escrituras Sagradas? Qual foi a última vez que você se derramou em oração na presença dEle? Jesus já está dizendo, ei, você está me esquecendo. Mateus capítulo de número 15, Jesus diz as palavras do profeta Isaías dizendo, tem um povo que está me adorando apenas de lábios, mas o coração está longe. Onde está o coração que está pertinho de Jesus nessa noite? Onde está aqueles que têm intimidade com o Senhor nessa noite? Se você está longe dele, Jesus está dizendo, eu te abraço e renovo a nossa aliança hoje. Oh glória, aleluia. Se preciso for,
voltar aos braços do Pai. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Colossenses capítulo de número 3, versículo 14 diz que no Calvário Ele pegou a cédula que nos acusava, que estava descrito todo o nosso pecado, mas no Calvário Ele abriu os braços e disse: eu rasgo a cédula de acusação. Aí Paulo escreve dizendo que ele fincou, ele cravou na cruz do Calvário, dizendo: tetelestai, está pago, está consumado. Ele levou sobre si os meus pecados. Nessa noite, se preciso for, volta. É preciso renovar a alma e o espírito. Em Atos capítulo 1, verso 8, Jesus é assunto ao céu. Aproximadamente 500 homens judeus estão olhando para Jesus, e Jesus começa a ser assunto ao céu. Eles estão olhando para Jesus subindo. Aparecem 2 anjos e começa a dizer: varões galileus, por que olhai para esse que está subindo? Esse mesmo que está indo um dia vai voltar. Paulo completa em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, dizendo que ele vai voltar com voz de arcanjo, com alarido, com trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estamos vivos. Deixa eu ver se tem alguém vivo. Depois só quem está vivo reage, quem está morto vai ter que esperar. Os que estão vivos, vai subir juntamente com Ele, e veremos a Ele, e estaremos para sempre nas mansões celestiais. Quem está pronto para ouvir o soar da trombeta nessa noite? Oh, glória! Deixa eu correr, deixa eu encerrar. Terceira diferença: o rico morreu. Ponto final. Versículo 22. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos para os seus de Abraão. Na sua Bíblia tem um ponto e uma vírgula. Para o rico, um ponto é um ponto gráfico dizendo: acabou, encerrou. Mas para o mendigo tem um ponto e uma vírgula. Um ponto gráfico que diz: uma espera um pouco mais prolongada, dizendo: não se acabou, não acabou para ele, tem uma eternidade reservada para ele. É só um pouquinho de tempo, igreja, segura, suporta. É só mais um pouquinho de tempo. Ele está às portas, Ele está batendo. João 14, igreja, não se turbe o vosso coração. Jesus diz assim: credes em mim, aleluia. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar. Quando tiver tudo pronto, eu volto. Eu vou levar cada um de vocês, e para sempre estarás comigo. Jesus vai voltar e vai levar a alma e o espírito para mansões celestiais. Verso 23. E no Hades, no inferno. Pastor, o senhor veio falar de inferno aqui na festa linda dessa? Aprendi com Jesus. Falou mais do inferno do que o céu. Só que Jesus falou mais do inferno para levar para o céu. Porque tem muita gente aí pregando do céu para levar para o inferno. Aí no inferno. Agora, a Bíblia diz que ele está longe do paraíso.
no Hades, depois da morte, ele vai tomar duas decisões. A primeira diz que ele olhou para o alto, ele levantou os olhos e viu o mendigo longe no paraíso, ao lado de Abraão, no banquete. Quem está no banquete agora? Quem tem amigos agora? Quem está feliz agora? Aquele que subiu. Após a morte, a Bíblia diz, Jesus diz, que ele toma duas decisões. A primeira, levantou os olhos, só que já era tarde demais. Tomou duas decisões, mas era tarde demais. E a primeira decisão foi de levantar os olhos. Tem muita gente olhando para as coisas de baixo. Vivemos uma geração que está olhando muito para as coisas daqui. E nessa noite Jesus vem dizendo: ei, ó, levanta os teus olhos. Aquele que aceitou Jesus agora vai cumprir Hebreus 12, versículo 2. Olhai para o autor e consumador da nossa fé. Quem é ele? Quem é o autor? Quem é o consumador da nossa fé? É Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Pai Jesus, oh glória, para de olhar apenas para a terra, aleluia, segura, talvez vai doer um pouquinho. Olha apenas para as festas da noite, é coisa da terra. Carnaval é coisa da terra, noitada é coisa da terra, boate é coisa da terra, droga é coisa da terra, prostituição é coisa da terra, pecado é coisa da terra. Se continuar olhando para baixo, vai ficar embaixo. Mas olhar hoje para o Senhor Jesus, olha hoje para o autor e consumador da fé. Paulo escreve dizendo: olha para o alto, da onde vem. Aí Davi diz: da onde vem o meu socorro? Meu socorro vem do alto. Olhai para ele nessa noite. Lamentações capítulo 3, versículo 51 diz: aonde eu olho, a minha vida é movida. Aonde os seus olhos são focados, é onde está sendo levada a sua vida. Jesus diz: aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Cuidado. O teu tesouro tem que estar na casa. O teu tesouro tem que estar nas mansões celestiais, olhando para o que é do alto. Aleluia, nessa noite, aleluia, Jesus está visitando o teu íntimo e dizendo: olhai para as coisas que é do alto, antes que seja tarde demais. Oh glória! Você precisa olhar para o alto. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. E como faz para guardar o teu coração? Porque Salomão vai dizer: guarda o teu coração, porque ele procede todas as saídas da tua vida. E aqui foi lido como guardar o coração. Guardei a tua palavra, Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e essa é de graça. Para ir para o inferno tem gente que paga, para ir para o céu é de graça. E nessa noite Jesus está dizendo: de graça eu te resgato nessa noite. E a graça alcança a tua casa nessa noite, e a minha graça alcança a tua família nessa noite. Então olhai para as coisas que é do alto nessa noite, antes que seja tarde demais. A segunda decisão dele: e ele clamou a Deus por misericórdia, mas era tarde demais. E nessa noite, o Senhor nos dá a oportunidade de clamar enquanto é tempo. E aqui eu encerro.
semelhante ao homem que estava do lado de Jesus no Calvário. Ele aproveitou a oportunidade que teve, faltando minutos para se encontrar com a morte. No Calvário, teve um que aproveitou a oportunidade. Ele olhou para o lado, viu uma placa: Rei dos Judeus. E ele diz: lembra de mim hoje mesmo no teu paraíso. E Jesus disse: hoje mesmo estará comigo. Jesus está dizendo: eu quero ver você no céu. Dá para dar uma olhadinha para quem está do teu lado nessa noite? Dá uma olhadinha para ele, dá. E diz para ele: eu quero te ver no céu. O céu está reservado para ti. O céu está reservado para a igreja do Senhor nessa noite. E quem quer ir morar no céu, fica de pé adorando o Senhor nessa noite. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, glória. Não sei como está você nessa noite. Talvez um dia você já confessou. Talvez um dia você frequentou. Talvez um dia você louvou. Talvez um dia você pregou. Mas se afastou. Mas o Senhor está dizendo: eu estou aqui. Porque Ele é advogado fiel e verdadeiro para perdoar os nossos pecados. Aleluia, deixa eu ver quem tem os pecados perdoados nessa noite. Quem já teve os pecados perdoados nessa noite? Aleluia, e Jesus está dizendo: eu estou esperando você nessa noite. Oh, glória, aleluia. Se você quer algo com Ele nessa noite, um pouco mais, eu tenho que te convidar nessa noite. Eu tenho que te fazer esse apelo nessa noite. Se você quer voltar hoje, a oportunidade é agora. Se você está se sentindo longe, a oportunidade é agora. Ele está de braços abertos. E a oportunidade, o Senhor está dizendo, é agora. O Senhor visita o teu íntimo. Se não tem coragem de enfrentar a multidão, ao terminar, vai ao pastor da igreja, vai aos obreiros, confessa. Se não tem coragem de enfrentar a multidão hoje, vem na semana. Mas talvez amanhã pode ser tarde demais. E o Senhor nos dá hoje 2 caminhos. Qual vai escolher? A vida ou a morte? E eu quero orar por ti nessa noite. Eu vou fazer um segundo convite. Se por algum momento você se sentir um pouco longe do Senhor, se você quer refazer uma aliança de um pouco mais de intimidade com Ele nessa noite, eu quero te convidar. Se você tiver coragem de romper a multidão e começar a frequentar a igreja um pouco mais, voltar a sentir a presença. Se você quer algo a mais com Deus, se você tem um desejo de servir a Ele, de louvar, de adorar, se você tem um sentimento no teu íntimo, se você entende que tem uma chamada, eu quero orar por ti nessa noite também. Aos meus 12 anos de idade, eu recebi um convite como esse. Em uma cruzada. Com 12 anos de idade eu decidi me lançar aos pés de Jesus em uma cruzada. E naquele dia chovia tanto.
Mas naquela noite eu disse: Senhor, e eu olhava para os obreiros da minha igreja pequena, 3x4, as paredes de barro. Eu disse: Senhor, eu olhava para os obreiros de gravata, paletó, eu disse: Senhor, um dia me coloca lá. Senhor, um dia me coloca lá. Só que com os meus 16 anos aproximadamente eu me afastei. Mas a minha mãe orava constantemente pela minha vida. E as orações dela um dia me alcançou, e num culto como esse, eu decidi entrar em uma igreja. Eu disse: Senhor, eu vou visitar a tua casa. Só que naquele dia que eu visitei a igreja, Jesus foi no meu íntimo e disse: é a tua última oportunidade do projeto que eu tenho contigo. E naquele dia eu voltei. E se nessa noite tem alguém na tua família que precisa ser alcançado, eu quero que você venha aqui na frente representando essa pessoa. Se é um filho, se é um esposo, se é uma esposa, eu quero te dizer: Jesus alcança também a tua casa. A graça dele alcança o teu lar. Mas é com fé, acreditando que você vai testemunhar, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Oh glória, aleluia. Querido Deus, querido Pai, Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, na frente do teu altar. Oh glória. Senhor, a tua palavra diz: clama-me e responder-te-ei. Nesse momento levantamos um clamor ao teu nome. Levantamos um clamor ao teu nome, Senhor. E te pedimos, Pai, visita a nossa casa. Visita, Pai, os nossos familiares. Não vai ter morte, não vai ter inferno, vai ter céu, vai ter céu, vai ter o nome escrito no livro da vida. Senhor, ouve-nos, Senhor, nessa noite, Pai. Ouve a tua igreja agora, Senhor. Os que estão orando pelos seus filhos que estão longe, Pai, ouve-nos agora, Senhor. Os que estão orando pelos filhos, os filhos que estão orando pelos pais, Senhor, ouve a tua igreja. Eu te peço, Pai, alcança, Senhor, a minha casa. Senhor, os que estão orando a Ti, Senhor, pedindo um pouco mais, Senhor, do Teu poder, do Espírito Santo, para serem ousados na Tua casa, derrama do Teu Espírito Santo agora, Senhor amado, derrama da Tua graça, Senhor, derrama e coloca ousadia, Senhor, para Te servir, Pai. Fortalece a Tua igreja. Fortalece-nos, Senhor, no Teu caminho e na Tua presença, Pai. Senhor, renova-nos nessa noite, Senhor. Devolve-nos, Senhor, em nossos corações o ânimo de Te adorar. Oh, Senhor, visita o coração da Tua igreja. Onde tem corações feridos, Espírito Santo, cura corações agora. Aqueles que pararam, Senhor, renova hoje, Senhor. Os projetos estão de pé, os projetos estão na mão do Senhor sobre a tua vida. E o Senhor está dizendo: eu vou te usar. Eu vou te capacitar, porque eu tenho grandes coisas segundo a minha vontade na tua vida. Deus meu e Deus Pai, Senhor, nós oramos a Ti nessa noite, Senhor, e te pedimos, Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, move os nossos corações nessa noite, Pai. Senhor, desfaz, Senhor, todo o empecilho em nosso coração, Senhor.
Senhor, nos reveste do teu poder e autoridade para que possamos olhar para o alto, Senhor, para que possamos focar, Senhor, nas coisas celestiais, Pai. Deus meu e Deus Pai, Senhor, que possamos te servir com alegria, Senhor, que possamos te buscar nas madrugadas novamente. O Senhor está ouvindo. É barulho de adorador nessa noite. Só onde tem Deus, só onde tem a presença dEle, tem glória, tem aleluia. É porque Ele está na casa. Oh, aleluia. Senhor, onde tem enfermidade agora, Senhor, em nome de Jesus, seja repreendido essa enfermidade agora, Senhor. Debaixo da tua mão, Senhor, é repreendido, Senhor, toda seta do adversário agora, Senhor. Retira agora, Senhor, essa enfermidade, Senhor amado. Repreende agora, cai por terra agora essa enfermidade, Senhor. Devolve, Senhor, a cura à tua serva agora, Senhor. Restaura todo o corpo agora, em nome de Jesus. Pai, em teu nome, Senhor, nós te louvamos, Senhor, e nós te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: amém. Quantos podem glorificar e aplaudir o nome